O mês de julho foi marcado pela alta da bolsa e queda do preço das commodities. Confira a análise econômica da BTG Pactual Asset. Olá pessoal, vamos falar agora dos principais destaques do mês de julho e também do nosso cenário para frente. Vamos começar falando sobre o cenário internacional. Os preços das commodities agrícolas e também o preço do petróleo apresentaram uma forte queda durante o mês, o que, junto com a desaceleração de alguns indicadores econômicos, provocaram uma grande queda na curva de juros global. As taxas de juros globais ficaram mais baixas durante o mês. Se a gente olhar, por exemplo, para algumas commodities agrícolas, como trigo, soja, elas reverteram toda a alta que a gente observou durante o ano. Quando teve o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a gente observou uma aceleração dos preços, uma aceleração forte, que deixou o cenário inflacionário global bastante altista. No entanto, à medida que a gente foi olhando as perspectivas com relação às exportações dessas commodities, o que a gente viu é que o cenário acabou se transformando num cenário um pouco menos favorável para o preço dessas commodities. Então, por exemplo, se a gente olhar para o óleo, as exportações da Rússia, que eram feitas para os Estados Unidos e para a Europa, a gente acabou tendo um rearranjo. Essas exportações acabaram indo para a Índia, para a Turquia, para a China, e de modo que as exportações da Rússia de petróleo até subiram no período. E a expectativa, a primeira expectativa era que esse mercado teria, vamos dizer assim, uma produção menor de petróleo. Se a gente olhar, por exemplo, para as commodities agrícolas, a gente viu que no início do mês de agosto, o primeiro navio saiu do porto da Ucrânia para exportação. Então, como a gente comentou, um cenário um pouco menos altista para preços e, portanto, quando a gente olha o cenário de inflação, a gente observa um cenário um pouco mais benigno, pelo menos no curto prazo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, depois de inflações cheias, ou seja, que incluem a parte de gasolina, incluem a parte de alimento, depois de inflações de mais de 1%, a nossa expectativa é que essa inflação ela vai rodar nos próximos 3 meses ao redor de 0,1%, ou seja, um número bem mais baixo. Se a gente olhar, por exemplo, no Brasil, a gente revisou para baixo a inflação de 2022 e 2023. Por outro lado, quando a gente olha para a Europa, por conta do problema do gás, ou seja, o fluxo de gás que vem da Rússia para a Europa, ele reduziu para em torno de 40% da capacidade em junho e recentemente, no final de julho, a gente viu esse fluxo indo para 20%. Então, o preço do gás apresentou uma forte alta, do gás natural apresentou uma alta em torno de 35% no mês de julho. Então, a inflação que nos Estados Unidos vai desacelerar, no Brasil também, quando a gente olha para a Europa, a inflação que inclui o preço, por exemplo, de energia elétrica, ela vai rodar num nível bem acima do que nesses outros países. Então, quando a gente olha para o final do ano, a gente espera uma inflação de 9% na Europa contra uma inflação de 7,4% nos Estados Unidos. Nesse cenário, um pouco menos de inflação em alguns países que são mais sensíveis ao preço do petróleo e mais inflação em outros países mais sensíveis à questão do gás natural, especificamente esse fluxo do gás da Rússia para a Europa. Como é que os bancos centrais vão reagir? Eles vão subir mais juros, menos juros? Vamos falar sobre isso agora. Quando a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, o que a gente vê é o seguinte, olha, realmente a inflação cheia vai rodar um pouco abaixo, num nível relativamente baixo. No entanto, quando a gente olha para o salário, e aí tem uma medida que o Fed gosta muito de olhar, que é o Employment Cost Index, essa medida ela acelerou para 5,1% no segundo trimestre, vindo de 4,5%, e é o maior valor da série histórica. Então mostra que o mercado de trabalho está realmente muito aquecido. Além disso, embora a inflação cheia vai rodar num nível baixo, quando a gente exclui a parte dos itens mais voláteis, como gasolina e alimentos, a gente vê que essa inflação, que é o núcleo que a gente chama, ainda vai rodar num patamar elevado, e ainda medidas alternativas, que excluem ainda mais alguns itens, vão até acelerar na variação de 3 meses anualizado, vão rodar acima de 8%, o que é bem consistente com a meta do Banco Central americano de 2%. Então, na nossa avaliação, embora os dados de atividade econômica devam mostrar alguma desaceleração para frente, a nossa avaliação é que o Fed vai continuar num ritmo alto. A gente acha que tem uma grande chance dele ainda entregar uma alta de 75 pontos base, dependendo desses dados de inflação. E no final do ano, a gente vê uma taxa de 4,1%, que é bem acima também do que está precificando no mercado.
Na Europa, o PMI, que é o indicador de atividade econômica referente ao setor de serviços e manufatura, ele teve uma queda forte no mês de julho e ele já é consistente com uma contração do PIB no terceiro trimestre. Na nossa avaliação, a Europa vai desacelerar mais rápido do que os Estados Unidos. Se a gente olhar, os Estados Unidos já apresentaram 2 trimestres consecutivos negativos, o que seria consistente com uma recessão técnica. No entanto, isso aconteceu basicamente porque os estoques e as exportações líquidas tiveram uma contribuição grande negativa. As exportações líquidas no primeiro trimestre, os estoques no primeiro e no segundo trimestre. Quando a gente olha um conjunto de variáveis, um conjunto maior de variáveis, a nossa avaliação é que os Estados Unidos não está em recessão. Tem um crescimento forte, por exemplo, do mercado de trabalho, o consumo ainda é muito positivo. Então, a avaliação é o seguinte, a Europa vai entrar já em recessão no terceiro trimestre e os Estados Unidos, se a taxa de fato subir, eles devem entrar em recessão ao longo do ano de 2023. Voltando para a Europa, quando a gente olha o estoque de gás natural, a gente observa que ele é consistente com o padrão histórico nesse momento. No entanto, se o fluxo de gás que vem da Rússia para a Alemanha, através daquele gasoduto de Nord Stream, ele continuar em 20%, vai ser necessário uma medida forçada de restrição de demanda para que no inverno, quando a demanda de gás subir, não tenha falta desse produto. Então, na nossa avaliação, com o nível de 20%, é necessário um corte de demanda forçado, com 40% do fluxo de gás, que é basicamente onde estava no início do mês de julho, é no limite, a nossa avaliação é que tem um limite, provavelmente alguma medida será necessário, mas vai depender muito da demanda ao longo dos próximos meses. E, obviamente, se o fluxo de gás for cortado totalmente, for para zero, a gente vai precisar de medidas bem fortes de restrição de demanda. O impacto do PIB na zona do euro pode chegar a cerca de 4 pontos percentuais e, dependendo do país, o impacto pode até ser maior se esse fluxo de gás for cortado totalmente. Olhando para o Banco Central Europeu, ele está num cenário em que a atividade está desacelerando, a gente já vê o impacto do corte do gás nos níveis de confiança das empresas, dos consumidores. Ao mesmo tempo, essa questão do gás está produzindo um forte aumento do preço do gás, o que deve deixar a inflação alta, pelo menos nos próximos meses. A nossa avaliação é que essa questão do preço, da inflação alta, ela deve pesar mais, e o Banco Central Europeu ele deve manter o ritmo de alta de 50 pontos base nas próximas reuniões, que é mais também do que está precificado no mercado. Se o Banco Central Europeu, por exemplo, ele enfraquecer um pouco o cenário, ficar mais sensível à questão dos dados econômicos, acho que o que vale dizer é que ele vai incentivar uma demanda por um produto que não tem, que é justamente o gás. Então, a nossa avaliação é que é necessário um discurso mais duro justamente para restringir a demanda com relação ao gás. Inclusive, algumas empresas alemãs que são bastante intensivas no uso de energia, essas empresas já estão cortando a produção, a gente já observa alguma resposta de demanda por conta do preço do gás. Na China, a nossa expectativa é que os dados que desaceleraram no mês de julho, eles possam voltar a acelerar no mês de agosto por conta da desaceleração no número de casos de Covid. Outro fator que pode ajudar também o crescimento econômico nos próximos meses é que tem saído algumas notícias sobre a possibilidade de a criação de um fundo que vai ajudar as incorporadoras a terminarem os projetos referentes ao setor de construção. Os consumidores, eles tinham aumentado a inadimplência por conta de receio de que os projetos não fossem terminados, e essa medida poderia ser uma solução para esse problema. Para finalizar, vamos falar do cenário doméstico. Aqui no Brasil, a gente revisou para baixo a inflação de 2022 e 2023. Para o ano de 2022, a gente revisou a inflação para 7,1%, ante 8,3% no mês anterior. Foram 2 principais determinantes dessa revisão. O primeiro é que a gente observou que o repasse da redução dos impostos referentes à energia elétrica e combustível foi maior do que o esperado. O segundo foi em relação às commodities, A gente observou uma queda no preço das commodities. Para 2023, a gente revisou a inflação
por conta da inflação menor em 2022, então essa inflação menor acaba causando uma inércia, né, para baixo no ano seguinte, e além disso também teve a questão do preço das commodities. Quando a gente olha de maneira geral, essa redução dos impostos referentes a combustíveis e energia elétrica tiveram um impacto na inflação de 2022, né, elas vão ter, porque ainda o impacto não foi totalmente observado, de 2,3%, né, ela revisou para baixo, uma contribuição negativa. Para o ano de 2023, a gente revisou a nossa inflação para baixo, para 5,7%, mesmo incorporando uma volta dos impostos federais. Então, se a gente olhar essas medidas de impostos, elas tiveram um impacto negativo na inflação de 2022, inflação para baixo, e um impacto na nossa avaliação de 0,60% para cima no ano de 2023. Mas essa parte da inércia e a queda das commodities acabaram compensando esse efeito positivo. Se a gente olhar, atualmente, a nossa projeção de inflação está muito próxima da projeção do consenso de mercado. Isso acontece pela primeira vez em mais de um ano. Nesse período todo, a nossa projeção sempre esteve muito acima do consenso de mercado. E o que explica isso? Como a gente falou, essa questão das commodities, a redução do preço dos combustíveis. Então a gente está olhando o cenário inflacionário ainda desafiador, mas muito mais benigno, né, do que a gente observava alguns meses atrás. Se a gente olhar para o Banco Central, ele está vendo um cenário um pouco mais benigno de inflação. Por outro lado, as expectativas de inflação apresentaram uma alta, principalmente para 2023, que é o grande foco do Banco Central. No entanto, essa alta foi determinada basicamente pela revisão dos analistas com relação a essa expectativa de alta dos impostos dos combustíveis para o ano que vem. A parte de preços livres, que no fundo é onde o Banco Central consegue atuar, essa parte ficou praticamente estável, teve uma pequena alta. Agora, quando a gente olha para a atividade econômica, a gente vê que o cenário ainda é positivo. O mercado de trabalho ainda está bastante aquecido, a taxa de desemprego está em 9%, valor que é abaixo da taxa de desemprego de equilíbrio. Então, a nossa avaliação é que o Banco Central ele deve manter a taxa Selic num nível elevado por um período prolongado. Eu gostaria de fazer um último comentário em relação ao dólar. A gente observou um enfraquecimento do dólar no final do mês de julho. A nossa avaliação, no entanto, é que um enfraquecimento sustentado do dólar, ele só deve acontecer quando a recessão nos Estados Unidos, que nem começou ainda, terminar. Esse é o padrão histórico. Bom, essas foram as principais considerações econômicas referentes ao cenário doméstico e internacional. Com uma forte alta na última semana do mês, o Ibovespa fechou julho com avanço de 4,69% acima dos 103 mil pontos. Com os dados positivos vindo do mercado de trabalho no Brasil e a expectativa do fim de ciclo de alta de juros local, vimos ao longo do mês uma recuperação de algumas ações de varejistas e empresas de crescimento, enquanto empresas ligadas a commodities tiveram quedas no mês. No câmbio, o real fechou julho cotado a R$ 5,17, valor 1,12% mais barato que no final do mês anterior. Nesse cenário de alta volatilidade dos ativos e grandes incertezas à frente, fundos long e short podem ser uma alternativa de investimento. O BTG Pactual Absoluto LS vem tendo um ano de destaque e o fundo teve performance positiva em todos os meses. E em julho subiu 4,64%, acumulando alta de 11,35% no ano, contra uma queda de 1,69% do Ibovespa. Além de poder comprar ou vender ações no mercado brasileiro e fora do país, o fundo conta com outras estratégias pontuais sobre eventos econômicos, como posições em dados de inflação e juros, que ajudaram o fundo a performar bem no ano. Quer ficar por dentro de todos os conteúdos da BTG Asset? Entre no nosso site e siga a gente no LinkedIn e no YouTube.